Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um tópico da disciplina de Segurança e Auditoria de Sistemas. Agora, neste tópico, a gente vai conhecer três pilares super importantes na segurança de informação. A integridade, a disponibilidade e a confidencialidade. Esses três pilares, eles regem a política de segurança da informação. Tá? E a gente vai também entender outros conceitos também bem importantes aí dentro da segurança da informação, que é o não repúdio, né, autenticação. E aqui a gente vai também entender os principais aspectos humanos dentro dessa política de segurança da informação. Porque o ser humano, ele é o principal agente que controla e gera informação. Então, a gente precisa focar principalmente no ser humano, no usuário, né, nos promotores da informação. Então, aqui a gente vai ter um foco muito maior no usuário e ver quais são os papéis e responsabilidades dentro da segurança de informação. Bom, neste capítulo a gente vai então dar continuidade a alguns dos principais conceitos de segurança da informação. Porém, agora a gente vai focar nos principais aspectos humanos da segurança da informação. Como eu disse no último tópico, é importante a gente lembrar que nós, seres humanos, nós somos os principais agentes de manipulação, controle e geração de informação. Então, é importante a gente ter esse olhar sobre nós, seres humanos, os principais aspectos humanos dentro da segurança da informação. E aí a gente vai analisar qual que é o papel do usuário, o papel do controlador de informação. Então, é importante a gente lembrar, né, que a gente tem impactos, responsabilidades sobre as informações. Então, antes da gente entrar um pouco aí nessa questão de nós, seres humanos, no âmbito da segurança da informação, é importante a gente se atentar a três pilares que são a estrutura da segurança da informação. E esses três pilares são muito importantes de serem entendidos para que a gente possa construir a nossa política de segurança da informação. Vamos dizer assim, os nossos princípios dentro da segurança da informação. Tá? Hoje a gente tem aí uma geração de conteúdos digitais muito grande. Então a gente tem diversas formas de ameaças, seja físicas, virtuais e humanas, que acaba comprometendo seriamente a segurança da informação. Então, é da responsabilidade da tecnologia da informação fornecer uma solução para esse problema, tanto sendo capaz de resolvê-lo, né, e também sendo capaz de gerenciar. E aí, os principais, né, as principais vulnerabilidades, elas podem ser atribuídas tanto aos processos de uma gestão organizacional e principalmente ao comportamento humano. Então, imagine o seguinte cenário, né? Eu tenho um sistema bancário extremamente robusto, muito bem elaborado, muito bem desenvolvido por uma equipe de desenvolvedores bem experientes. Porém, eu coloco na mão de usuário, né, esse sistema bancário, um usuário despreparado, um usuário que não tem treinamento, que não tem uma responsabilidade sobre aquele sistema bancário. E aí acaba que todo o meu investimento que eu realizei com uma equipe de desenvolvedores, com uma equipe de engenharia de software, acaba que esse desenvolvimento ele é irrelevante perto do usuário de ponta, lá na ponta é o usuário que vai utilizar. Então, perceba que o investimento não é só em tecnologia, não é só em formas tecnológicas de ponta, né, contemporâneas. Eu preciso treinar o usuário, eu preciso criar uma cultura de política de informação
com os meus usuários, tá? Então imagine que eu trabalho em uma empresa de gerenciamento aí de investimentos, por exemplo, onde que meus clientes são clientes de um alto patamar, de um alto poder aquisitivo, eles não querem ter as informações divulgadas. E aí eu contrato uma colaboradora, um colaborador, para ser secretário daquele ambiente, né, daquela empresa. Ele começa a fornecer informações dos meus clientes. Isso acaba que o meu cliente ele vai estar vulnerável a divulgações de informações indevidas, né? Eu posso ter vendas né, para outros clientes. Então perceba que por mais eu tenha uma empresa de investimento, que eu tenho softwares bem robustos, softwares de ponta do mercado, e eu não tenho toda uma cultura, desde a minha secretária, o meu porteiro, até o presidente, se todo esse ciclo, né, de agentes aí da segurança da informação não tiverem bem estruturados, bem preparados, nada adianta toda essa minha tecnologia. Então, por isso que o aspecto humano é muito importante aí dentro da segurança da informação, ok? Então, vamos conhecer esses 3 pilares importantíssimos dentro da segurança da informação. Eles são a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Então, por que eu coloquei esses símbolos aí ao lado de cada palavra, né? A confidencialidade, eu coloquei o símbolo de um cadeado. Então, imagine para você abrir um cadeado, você tem que ter ou o código daquele cadeado ou a chave daquele cadeado, né? Senão você não consegue abrir aquele cadeado, tá? E isso acontece com a confidencialidade. Eu preciso eu preciso ter aquela chave, aquele código para poder abrir o cadeado para eu ter acesso à informação. Você só tem informação se você tem o código ou a chave ou a senha daquele cadeado, tá? Então, a confidencialidade, ele quer dizer o quê? Só tem que ter acesso àquela informação quem é para ter aquela informação. Então, se eu tenho um CPF cadastrado em banco, somente os funcionários do banco devem ter acesso àquela minha informação, né? Outras pessoas que não sejam do departamento específico não podem ter acesso, tá? Então, a confidencialidade envolve aí quem tem acesso à informação é somente aquele destinatário da informação. A integridade. Então, por que eu coloquei um selo aí de garantia, um selo de verificação? É que a informação ela tem que estar íntegra, ela tem que estar inteira, ela não pode estar alterada, degradada, tá? Ela não pode sofrer alterações indesejadas ou indevidas, tá? Então, eu preciso garantir que aquela informação seja verdadeira, que aquela informação ela não passou por nenhuma edição maliciosa, ok? E a disponibilidade envolve a disponibilizar a minha informação facilmente, né? Eu ter acesso ao meu sistema fácil. Quando eu preciso daquela informação, claro, respeitando a integridade e a confidencialidade, que ela esteja disponível a um toque. Então, por isso que eu coloquei ali um símbolo da mão, né, tocando ali um botão de acesso. Bom, então esses 3 pilares é o que vai, assim, construir toda a nossa política de segurança. Então, lembre-se desses 3 pilares, porque eles são muito importantes na política de segurança da informação, ok? Bom, então vamos conhecer cada um deles mais a fundo, tá? Então, confidencialidade nada mais é que garantir que o acesso à informação seja restrito a seus usuários legítimos. Quando nós estamos falando legítimos, é que o usuário ele é real, ele é aquele usuário que deve ter acesso à informação, tá?
Ou seja, o acesso ele é permitido apenas a determinados usuários. Então, lembrando que a gente tem ali 5 categorias de informações, né? Pública, sigilosa, secreta, ultra-secreta, né? Restrita. Então, a gente tem que estruturar para que esses usuários eles tenham a informação de acordo com essas também categorias de informações, tá? E aí o principal objetivo é assegurar a proteção dos sistemas, né, de cunho confidencial e sigiloso. Bom, alguns dos exemplos, né, que a gente tem aí de confidencialidade de informação são dados bancários, dados médicos, senhas, informações ultrasecretas do governo, informações de investigação policial. Tá? Então, vamos dar um exemplo de uma investigação policial. Muitas das vezes, algumas investigações precisam ter, né, andamento restrito, né, ou sigiloso, ou secreto, para que as provas não sofram interferência. Então, quem tem acesso a essas informações, geralmente, é um grupo específico de policiais, o delegado, né, ou o dirigente daquela investigação. E aí, outros funcionários não podem ter acesso, ou outras pessoas. Tá? Por exemplo, dados médicos. Geralmente, um prontuário médico, ele é de uso restrito do médico, paciente e enfermeiras, por exemplo. Né? A secretária lá do médico também pode ter acesso ao prontuário, mas, por exemplo, a auxiliar de limpeza da clínica ou do hospital não pode ter acesso a um prontuário médico, né? Não cabe a ela ter esse acesso. Ou, por exemplo, uma pessoa, um fornecedor, né, da clínica, do hospital, não pode ter acesso a um prontuário do paciente, tá? Senhas também é de uso confidencial, ok? Então, a confidencialidade garante que aquele usuário legítimo só tenha acesso àqueles usuários legítimos e a quem pode ter aquele acesso à informação, ok? E aí a gente tem que garantir, então, que o acesso às informações seja somente em pessoas que realmente há necessidade do acesso e que estão de acordo com o nível de responsabilidade por ele instituído. Então, por exemplo, dos dados médicos, o médico ele pode ter acesso ao prontuário do paciente porque ele que está cuidando né, do paciente, ele precisa ter acesso àquelas informações, mas só que ele tem um nível de responsabilidade de que aquelas informações não podem ser vazadas, né? Eles não podem divulgar essas informações para outras pessoas, a não ser que, né, passa por consentimento do paciente ou até mesmo o paciente né, concedendo a liberação, às vezes ele não pode informar, tá? E aí outro cuidado importante é garantir a confidencialidade também do descarte das informações. Então imagine aí um prontuário que seja impresso, né? Eu não posso simplesmente pegá-lo e descartar em qualquer lixeira, ou simplesmente deletar ele do meu computador, tá? Eu tenho que ter um descarte devido daquela informação, né? Se eu forneço, por exemplo, uma informação ultra secreta através, né, de um documento digital, eu tenho que garantir que realmente aquela pessoa que vai ler aquela informação, ela seja o destinatário. Então eu posso usar elementos de criptografia, posso usar elementos de, por exemplo, certificado digital, entre outras ferramentas, tá? Bom, e aí meu outro pilar que a gente vai conhecer, né, mais a fundo é a integridade. Então, nada mais é que toda a informação ela tem que ser mantida na condição em que foi disponibilizada pelo seu proprietário, né? E aí a gente tem que garantir que ela não seja alterada, né, não sofra alterações indevidas, intencionais ou acidentais, tá? Então, imagine aí que eu vou entrar num sistema para poder alterar o nome de algum paciente, de algum cliente, né? Eu tenho que garantir que essa informação ela não sofra essas alterações, né?
ou, por exemplo, uma informação pública também, ela não pode sofrer alterações, porque ela tem um impacto muito grande na vida da sociedade, tá? Então aí entra também muito no que a gente fala muito hoje em dia, também nas fake news, né? Às vezes alguma notícia, ela sofre uma alteração, ela sofre uma alteração indevida, e acaba tendo um impacto muito grande nas pessoas, né? Claro que a integridade, às vezes a fake news, ela é montada, ela é criada, mas também você pode pegar uma informação que é real e também distorcê-la, tá? E aí a informação ela não deve sofrer alteração em seu conteúdo, tá? Isso que tem que ser a garantia desse pilar que é a integridade, ok? E aí alguns dos exemplos que nós temos de integridade são informações públicas, né, relacionadas à prestação de conta do governo federal. Para quem não conhece, existe um portal que ele é muito importante aí para nós que queremos ver a prestação de contas de um governo, né, seja ele federal, municipal ou estadual. É o chamado Portal da Transparência. Esse portal, ele divulga todas as informações, né, orçamentárias e financeiras da União. Tudo que é gasto, tá, pelos servidores públicos, por políticos, nossos principais dirigentes, todas as informações econômicas, financeiras estão no portal da transparência e devem estar lá. E essas informações que estão nesse portal da transparência não podem sofrer nenhum tipo de alteração, né, indevida ou acidental. Por quê? Porque são informações relacionadas ao orçamento da União, relacionadas à prestação de contas dos nossos impostos. Então, se eu vou lá e altero alguma informação, ou ela é denegrida de alguma forma, né, ela perde alguma informação, algum dado, eu exponho, né, tanto pessoas a situações constrangedoras, desconfortáveis, ou até mesmo ela prestar contas judicialmente porque aquela informação foi alterada, né? Então você pode colocar que valores de salários, de compras foram muito maiores do que foram, ou muito menores também, então elas não podem sofrer alterações, por mais que elas são públicas, tá? Então são informações que nós devemos garantir a integridade. Então a gente não, nós não devemos pensar somente nos dados virtuais, mas também dados físicos, tá? Como documentos impressos, livros, apostilas, pastas, armários, entre outros. Um dos exemplos é quando nós temos órgãos que são voltados para a cultura, para museus, que têm documentos impressos, né? Tem equipamentos, peças, né, de museu. Porque aquilo ali são informações, né, seja do nosso passado, seja do nosso presente, seja um museu de arte, aquilo ali são informações. Então, eu também tenho que garantir a integridade desses meus ativos, tá, desses meus bens. Então, se eu tenho, por exemplo, ali um museu que conta a história, por exemplo, do telefone, eu tenho ali alguns dados, livros, que contam informações do passado, né? Então eu tenho que garantir a integridade também deles, né? Eu tenho que garantir que eles estejam em um ambiente refrigerado, em um ambiente com ar-condicionado, ou num ambiente arejado, para que eles não sofram, né, degradação, ok? Então, a integridade desses dados também merecem atenção, né? E são referentes ao armazenamento, manutenção e proteção, tá? Então, a integridade também é muito importante a gente falar que ela relaciona essas três palavras aqui, tá? Que é o armazenamento, manutenção e a proteção desses meus dados. Bom, e aí para garantir a integridade da informação, eu posso utilizar alguns recursos importantes que nós temos aí, tá? Que a gente também até vai ver mais à frente. Um deles é a criptografia, né? Que é você garantir
que não tenha nenhum interceptor ou nenhum interlocutor que vá ver a sua mensagem, vai ver o conteúdo da mensagem, código hash, assinaturas digitais, garantir que aquele documento foi, né, desenvolvido ou foi assinado por uma pessoa realmente real, né, por uma pessoa que é aquela que deveria assinar. Eu tenho um certificado digital que garante a veracidade daquele meu documento. Eu tenho que também fornecer condições de temperaturas ideais em determinados ambientes, né, por exemplo, servidores ou computadores, né, máquinas superpotentes, técnicas de permissões de acesso e também o backup, né, eu tenho que garantir um backup de informações dos meus dados, ok? Bom, o outro pilar importante é a disponibilidade, né? O que ele quer dizer? É garantir que a informação e os ativos associados estejam disponíveis para os usuários legítimos de forma oportuna. Então, quando eu preciso da minha informação, eu preciso garantir que esse acesso, né, e essa disponibilização seja legítima àqueles usuários também legítimos, tá? Ou seja, independente da finalidade, a informação deve estar disponível. Claro, respeitando a nossa questão de confidencialidade também, tá? Então, se eu preciso entrar num sistema que controla prontuários de pacientes, eu preciso que aquele prontuário esteja disponível, né? Geralmente, em hospitais, alguns médicos têm tomadas de decisões muito importantes, urgentes, emergentes. Então, eles precisam que aquele sistema esteja disponível e tenha a garantia de que eu vou ter a informação a um toque, tá? Então, em termos de tecnologia da informação, esse princípio ele está direcionado, né, está diretamente relacionado à eficácia do sistema e do funcionamento da rede, né? Consequentemente, a informação possa ser acessada quando for necessário, né? Então, imagine aí na prática, né? A gente está pegando o exemplo aí de um prontuário médico. Imagine que esses dados estejam disponibilizados na nuvem, né? Imagine que eu não tenha internet, né? Eu tenho uma falha de conexão com a internet. Então, eu preciso garantir que tem um outro link de internet caso uma falha, né? Então, isso aí é muito importante. E também um plano de recuperação de desastres, tá? Caso eu não venha ter a disponibilidade daquela minha informação, tá? Então, exemplo, né, banco de dados de armazenamento de dados hospitalares, para que casos, né, como esses não ocorram, devem ser tomadas as seguintes ações. Então, em qualquer caso, né, de indisponibilidade, a gente precisa criar algumas ações. Primeiro, um plano de recuperação de desastres, ele é bem importante, né? Caso em um evento, um incidente que eu perca minhas informações, né, nesse plano ele tem que constar detalhes, diretrizes para eu administrar crises né, de indisponibilidade. Eu tenho que criar planos, né, para recuperar esses meus dados e diminuir os riscos relacionados às falhas de disponibilidade, ok? Outra ação que eu tenho que tomar é processo de manutenção. Eu preciso garantir, né, que o meu hardware, os meus softwares passam por atualizações constantes, limpeza e eliminar conflitos aí também de acordo com alguns softwares que têm priorização em alguns computadores, tá? Então eu tenho que criar processos de manutenções tanto de hardwares e softwares. Realização de todas as atualizações, tá, necessárias em um sistema de modo periódico. E aí entra também um caso muito importante, que quando a gente tem aí a falha, né, de conexão, né, eu não tenho uma rede de comunicação disponível. Então é importante, se você depende de sistemas muito importantes, de dados muito importantes, né, que você precisa ali ter uma disponibilidade muito alta, é necessário você utilizar uma largura de banda de comunicação compatível com as suas necessidades, tá?
E, claro, caso também necessário, criar um link temporário para ajudar a manter a internet na organização ou empresa, ok? Garante aí que caso um link estiver indisponível, ou você consiga ter um outro link, tá, de internet. Além desses outros aspectos, né, que nós temos aí, esses 3 pilares, tá, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade, a gente tem outros elementos importantes na segurança da informação. E eles são importantes nós também nos atentarmos para criar, né, nossa política de segurança. Então, o primeiro é a autenticação, tá? Então, a gente deve garantir, né, que o usuário é de fato quem ele alega ser. Então, criar um sistema de controle com login, com senha, criar, por exemplo, autenticação por 2 fatores, por exemplo, envio de SMS para o telefone celular, garantir um token, por exemplo, é um método de autenticação. O não repúdio, que é a capacidade do sistema de provar que o usuário executou uma determinada ação. Então, imagine que eu tenho um sistema e que eu possa realizar várias alterações ali, tá? Eu tenho que criar logs de registros dessas alterações e de quem realiza, o usuário que realizou. E também, claro, data e hora de realização daquelas alterações. Porque aí você garante que qualquer informação que seja alterada, você vai responsabilizar a pessoa, né, ou até mesmo o processo que realizou aquela alteração, tá? Então, o não repúdio envolve isso, você provar que realmente o usuário executou aquela determinada ação, ok? Inclusive, tem alguns softwares, né, que eles conseguem registrar o IP da máquina que realizou aquela alteração, tá? Porque às vezes o usuário pode garantir, por exemplo, mas não foi na minha máquina, então alguém invadiu meu login. Não, aqui está provando que foi o IP da sua própria máquina, né? Então você tem que provar de outra forma que foi a outra pessoa. Porque que consta que foi o seu login e sua senha, e inclusive o IP da sua máquina que você utiliza para trabalhar, né? Então, garantir essas atualizações, esses logs, é bem importante em um sistema de informação. Tá? Outro pilar importante é a legalidade, é garantir que o sistema esteja aderente à legislação, né? Garantir que o meu sistema ele não tenha, ele cometa fraudes, ou ele possa permitir que o usuário cometa alguma fraude, ou cometer algum tipo de crime, né? E também que o meu sistema ele esteja dentro aí das regulamentações da Anatel, regulamentações do governo federal. Tá? Então, também é importante a legalidade dos meus sistemas. Bom, outros aspectos também é a privacidade, então é a capacidade de um sistema garantir, de manter anônimo um usuário, possibilitando o relacionamento entre usuários e suas ações. Então, dependendo do tipo de sistema que você estabelece, ou que você tem ali, né, por exemplo, um sistema bancário, um aplicativo de telefone, né, bancário, você tem que garantir que você não vai divulgar aquele usuário, né, e o que ele está fazendo, né, para outras pessoas, tá? Um outro pilar é a auditoria, então a capacidade do sistema de auditar tudo que foi realizado pelos usuários, detectando fraudes e tentativas de ataques, tá? Então, por exemplo, imagine que um usuário está tentando logar no sistema com mais de 3, ele fez 3 tentativas erradas de senha, né? E aí o sistema pode começar a detectar que ele está tentando realizar um acesso não autorizado, né? E pode bloquear, por exemplo, o usuário dele, né? Ou você garantir um sistema de alerta, né? Que alguém está tentando logar em um sistema, fazendo tentativas exaustivas de senhas, né? Então isso também é um ponto importante, tá bom? Que é a auditoria. Bom, então, aí a gente tem aspectos humanos na segurança da informação, que é o que a gente vai começar a analisar a partir desse momento, tá? Então, dentro de uma organização, a gente tem grupos, tem um indivíduo, né, que trabalha sozinho, eu tenho pessoas credenciadas que podem
trabalhar em determinados processos, em determinados setores. Então, imagine tanto um grupo, quanto um indivíduo, quanto um setor credenciado, uma pessoa credenciada trabalhando e manipulando informações. Eu preciso analisar qual que é o papel delas na garantia, né, da política de segurança da informação. Tá? Então, nós temos aí diversos tipos de vulnerabilidades que estão relacionadas a sistemas de informação, né, seja computacional ou não. Mas grande parte deles sempre vão estar atribuídas ao usuário, tá? Ao usuário daquele meu sistema, ao usuário que, né, precisa daquelas informações, ou o usuário que está cadastrado naquele meu sistema. Então, sempre vai estar relacionado ao usuário, né? Os principais aspectos aí e os tipos de vulnerabilidade sempre vão estar ligados ao usuário, ok? Então, além desses processos e ferramentas que ajudam na organização, as pessoas fazem parte e em igual importância que os demais, tá? Então, a gente tem que trabalhar 3 aspectos muito importantes com usuários, que é a cultura, né, a política de segurança da informação. Não é só você garantir que existe a política, você tem que disseminá-la, né? Você tem que começar a criar uma cultura de uso das boas práticas da segurança da informação, né? Criar no usuário um sentimento de que a política não é só uma, vamos dizer assim, na visão dele, talvez uma burocracia, mas também algo importante para o próprio cuidado dele, para a própria segurança física, emocional dele também, tá? Outro aspecto importante é a capacitação do usuário. É você garantir que aquele usuário ele consiga manipular o seu sistema, manipular as informações de forma adequada, né? Que ele consiga ter uma disponibilidade de mexer, né, em um sistema da forma correta, tá? E também capacitar ele quanto às boas práticas da política de segurança, tá? E a conscientização é criar no usuário que ele ficar com o sistema indisponível é algo ruim, é algo que impacta o dia a dia dele, impacta o trabalho dele. Né? Conscientizar da política de senhas, por exemplo, né? Que senhas, nós temos que criar senhas mais robustas, né? Sem aniversário do filho, sem aniversário da mãe, sem o próprio aniversário dele, utilizar caracteres, combinação de caracteres, letras e números, né? Então, o processo de conscientização também é bem importante dentro da política de segurança da informação. Bom, então, a gente tem aí uma pirâmide que resume muito bem esses aspectos humanos, tá? E aí ela é importante para a gente analisar o seguinte: a gente tem processos, tá? Que são metodologias, normas e procedimentos dentro de uma organização. A gente tem ferramentas, tá? Que são os recursos físicos e lógicos, né, em geral. E as pessoas, dentro da política de segurança da informação, a gente tem esses 3 aspectos importantes, que é a cultura, a capacitação e a conscientização, tá? Dentro da política de segurança, os processos a gente precisa, né? Os principais agentes é a metodologia, as suas normas e os seus procedimentos. E nossas ferramentas, né, dentro da política de segurança, os principais aspectos a serem analisados são nossos recursos físicos e lógicos, ok? Então, as pessoas, né, elas têm um papel muito importante dentro da organização e dentro da política de segurança da informação. Bom, então as pessoas dentro de qualquer organização, elas devem ser um elemento dos principais na segurança da informação, tá? Por 3 motivos. As pessoas são o quê? São usuários, né? Segundo, depois, além de ser usuários, as pessoas são gestores e organizadores da segurança da informação. Então, quando eu crio uma política de segurança, um plano diretor de segurança da informação, quem que vai garantir a execução daquelas diretrizes? São os gestores, são os organizadores, e são pessoas que também podem apresentar vulnerabilidades, tá?
e, principalmente, que essas pessoas, usuários, gestores, gerentes, organizadores, eles são os principais alvos dos ataques e vulnerabilidades, tanto de falhas internas e externas, tá? As principais ataques que nós vamos ver mais à frente, né, tipo phishing, hack, a gente tem o alvo, o usuário, né? A gente tem as pessoas, né? A gente tem um outro ataque chamado engenharia social, que também os principais alvos vão ser as pessoas, ok? Dentro de uma organização. Bom, então a gente tem que levar em consideração, né, que a capacitação dos profissionais responsáveis pela segurança, até o treinamento dos colaboradores, passando pela criação de uma cultura de conscientização da organização e de seus parceiros. E aí, né, estabelecer uma relação à necessidade de se estabelecer a segurança da informação. Bom, então, as 5 dimensões morais que relacionam a informação e os aspectos humanos na era da informação, tá? Então, aqui nessa figura, a gente tem essa relação entre essas questões políticas, sociais, éticas, o indivíduo, sociedade e políticos, tá? Então, a gente tem aí direitos e deveres sobre a informação, tá? A qualidade do meu sistema, a qualidade de vida que ele pode fornecer e a prestação e controle, tá? Então, perceba que esses aspectos, tá? Essas dimensões morais, elas relacionam questões políticas, questões sociais e éticas. E aí a gente está relacionando indivíduos, sociedade e políticos, ok? E aí, os usuários, né, que eles precisam, no mínimo, entender de alguns componentes também de segurança da informação. Quando eu estou falando de usuários, é claro que vai ter um nível de escolaridade, um nível de conhecimento diferente de um para o outro, né? Mas a gente precisa criar uma cultura e conscientização de alguns componentes básicos da segurança de tecnologia da informação, e principalmente aqueles que vão ser os organizadores e os gestores da nossa política de segurança da informação. Então, quais são os aspectos mínimos que os usuários têm que entender? Confidencialidade, que eu só vou ter acesso às informações que é para eu ter, nos quais eu sou o usuário legítimo, tá? Uma política de segurança de senhas, é o que a gente falou. Criar senhas robustas, né? Que não tenham sequência numérica, que não tenha data de aniversário. Sempre o ideal de senhas, né? A gente criar senhas com combinações de caracteres, letras e números, né? Conscientizar os usuários de armadilhas de e-mails, que às vezes alguns e-mails eles podem vir maliciosos, com links maliciosos, né? Que nem todo o e-mail que chega para ele, às vezes ele pode abrir, né? Pode criar uma vulnerabilidade dentro da organização. Ele criar backups, né? De informações, que alguns dados ele pode vir a perder, mas ele pode ter, por exemplo, a nuvem como uma ferramenta de auxiliar ele a realizar um backup. Uso consciente da internet, então, se eu estou dentro de uma organização que tem uma banda larga um pouco menor, claro, não vou ficar assistindo vídeos e acessar conteúdos adultos dentro da organização, ou até mesmo começar a fazer download de documentos muito pesados. Então, tem que ter um uso consciente da internet, né? Não realizar ações indevidas dentro da internet, que estejam relacionadas com pedofilia, terrorismo, né, violência também. Então, ter essa conscientização do uso devido da internet. Sobre licenciamento de software, ele nunca, né, dentro da organização, fazer download de softwares piratas, né, ou utilizar softwares piratas, expectativas de privacidade, né, de informações, como reportar incidentes. Então, se eu tenho o meu sistema está indisponível, ou se, por exemplo, eu tive uma falha de política de segurança da informação, como eu reportar, né, eu não tenho, por exemplo, a consciência, às vezes, de alguma ação e realizei, né, também como fazer esse reporte. A própria segurança física dele, né, ele também garantir disponibilidade de informação sensível ou sigilosa. Tá?
E aí, outro aspecto que a gente precisa conscientizar os usuários é os tipos de ameaças, né? Então, a ameaça, basicamente, ele é uma expectativa de um acontecimento acidental ou proposital, né? Então, esses agentes podem ser pessoas, eventos, meio ambientes, e a gente viu que até mesmo um sistema pode colocar pode colocar em ameaça um outro sistema, tá? A gente também pode classificar as ameaças propositais em passivas ou ativas, tá? As ameaças ativas é aquelas que envolvem alteração de dados, alteração do código-fonte do meu software. As passivas já são aquelas que envolvem, né, uma invasão ou monitoramento, mas sem alteração de informações, ok? Bom, a gente também pode classificar em ameaças naturais, involuntárias e voluntárias. As ameaças naturais, elas estão relacionadas a naturezas. As involuntárias são aquelas que o usuário não tem conhecimento, ou às vezes ele fez inconscientemente, tá? As voluntárias são aquelas que foram propositais. Então, passou por invasores, espiões, ou até mesmo disseminadores de vírus em computadores. Bom, um outro aspecto que a gente precisa analisar é a probabilidade de um incidente ocorrer, ou de um evento ocorrer, né? Então, ela vai medir a possibilidade de uma falha de segurança acontecer. E aí, a gente tem que avaliar o grau de vulnerabilidade que alguns ativos têm, outros não têm. Então, às vezes, alguns ativos dentro da minha organização têm uma vulnerabilidade maior do que outros, né? E como que ele pode impactar o meu processo. O impacto de um incidente de segurança ele é medido pelas consequências que possam causar aos processos de negócio suportados pelo ativo em questão. E aí é importante que uma classificação, até quem for trabalhar com governança, trabalhar com política de segurança e informação, é importante a gente classificar alguns impactos, né? Criar metodologias de categorização de impactos. Então, às vezes, algumas organizações, elas criam uma metodologia própria de impactos, né, nos seus processos e das suas principais ameaças e vulnerabilidades. Um dos exemplos é você classificar numericamente, né? O impacto irrelevante é aquele que eu não tenho nenhuma consequência válida. Eu vou classificar como 0, né? Tem uma nota 0. Impacto baixo, ele já tem um efeito pouco significativo, mas ele não afeta a maioria dos processos. O impacto médio tem uma nota 2. E aí o sistema não disponível por um determinado período pode causar perda de credibilidade junto aos clientes e pequenas perdas financeiras. Um impacto alto, né, perdas financeiras de maior vulto e perda de clientes para a concorrência. Aí uma nota 3. Impacto crítico é um dos nossos maiores impactos, né? Então, efeitos desastrosos dentro da organização pode levar a processos judiciais, a perdas de informação, falência, né? Então, são impactos críticos que a gente classifica e tem uma nota 4, ok? Bom, e aí aqui a gente tem um diagrama de como a gente fazer uma análise do meu ativo, colocar um ativo e fazer uma análise desse impacto e vulnerabilidade que ele tem. Então, o ativo da informação, ele possui uma vulnerabilidade? Sim. Então, uma vulnerabilidade. A probabilidade de uma vulnerabilidade tornar-se uma ameaça, a gente analisa a probabilidade. Se ele representa uma ameaça, a gente vai também analisar essa ameaça, tá? E o agente que produz essa ameaça. Então, aqui é um quadro bem importante para a gente analisar o impacto que determinado ativo tem, né? Se caso ele sofre uma ameaça ou ele tem uma vulnerabilidade. Bom, então neste tópico a gente entendeu os 3 pilares da política de segurança de informação. Esses 3 pilares, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, eles regem toda a política de segurança de informação. A confidencialidade, ela consiste, né, só relembrar o que a gente viu, ela consiste em dar o acesso somente àquela pessoa, aquele usuário que realmente é para ter aquele acesso, tá? Garantir que usuários que acessam aquelas informações sejam legítimos. A integridade
ela vai garantir que a informação não seja alterada, não sofra alterações indevidas, né? E a disponibilidade é que a informação ela esteja, né, disponível a um toque, que as pessoas, quando precisam das informações, precisam ter acesso ao sistema, seja para qualquer ação, elas consigam, né? Então, esses 3 pilares são bem importantes que a gente estudou neste tópico. Além disso, a gente viu os principais aspectos humanos, a gente viu o papel importante que nós temos dentro dessa política de segurança, né? Tanto como usuários quanto promotores dessa política de segurança da informação. Até o próximo tópico.